Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui temos Jesus num diálogo com os judeus. E neste diálogo há a revelação de dois pais espirituais. Deus, o Pai de Jesus, e o nosso Pai, porque estamos em Cristo. E o diabo com aqueles que não creem em Jesus. São incrédulos quanto à sua palavra e à revelação do reino de Deus e da vida divina e da tão grande salvação em Cristo. Há uma grande resistência nos que ouvem Jesus por causa da sua filiação. Vamos entender o significado de pai espiritual. Um pai é alguém que gera. Aquele que é gerado pelo pai recebe a natureza e as características do pai. Assim temos tanto o fenótipo como a natureza interna. A aparência nós trazemos da família a qual pertencemos. Aqui Jesus revela duas famílias. A família de Deus e a família do diabo. Poucos têm coragem de falar sobre esse assunto, porque os seres humanos querem ouvir algo que lhe agrade. É muito desagradável alguém ouvir que pertence à família do diabo, que é fingido, que é mentiroso, que é invejoso, que é mau, que é enganador, que é incrédulo. Não se firma na verdade. Vamos observar o caráter deste pai espiritual chamado diabo. Está no versículo 44. Jesus disse que este pai tem seus desejos, e os desejos dele passaram para os seus filhos. Qual é o seu desejo? O seu desejo é matar, e o seu desejo é espalhar a mentira. Observe, vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós temos dois extremos, a verdade e a mentira.
precisamos de meditar sobre isto. Observe que a mentira é o resultado de uma geração. A geração do diabo. A mentira é a vaidade, o engano, o pensamento nulo, o raciocínio que não dá vida e que introduz algo irreal, imaginário. A verdade é a realidade de todas as coisas. Por isto, o reino de Deus é onde há verdade. É o ambiente onde a realidade prevalece sempre. Bom, então podemos nos perguntar: como compreender e saber estas coisas e perceber essas duas famílias? Só há uma maneira. Temos que ter os olhos do nosso coração iluminados pelo Espírito Santo. Deus é luz. Por isso Jesus começa dizendo no versículo 38, eu falo das coisas que vim junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então, há uma relação. Jesus tinha uma relação com o Deus vivo e verdadeiro. E aqueles judeus que o ouviam tinham uma relação com o diabo. E o diabo prevalecia nos seus pensamentos. E por causa disso não podiam entender nem compreender Jesus. E Jesus diz até no versículo 47 deste capítulo 8. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Portanto, as pessoas agem, falam e são de determinada maneira por causa da sua filiação. Poucos prestam atenção a isto e misturam tudo. Mas quem tem discernimento espiritual, lá em Coríntios diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. Quem tem discernimento sabe distinguir entre a família do diabo e a família de Deus, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre o que é da carne e o que é do espírito. Assim, nós, acompanhando este diálogo, percebemos quantas revelações são trazidas por Jesus Cristo. Todo homicídio, toda violência, todo ciúme, toda corrupção é por causa da filiação diabólica. Jesus ainda fala no versículo 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A grande dificuldade que as pessoas têm de entender o Evangelho e a mensagem de Deus é por causa de uma mensagem que eles trazem nos seus corações. Na verdade, o velho homem é resultado de uma mensagem diabólica. É uma filiação diabólica. Por isso, Jesus foi crucificado. A nossa carne e sangue é uma filiação diabólica. Aqui no Evangelho de João, diz que Jesus foi levantado como a serpente. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim convém que o Filho do Homem seja levantado. Porque a carne e sangue exatamente traz a imagem diabólica. É o caráter que há no homem, ou seja, o mau caráter. Portanto, nós damos graças a Jesus Cristo, que nos livrou e nos tirou desta família. Da família da mentira e do engano, da família da morte, do pecado, de destruição, de mentira, de inveja, de ciúme, de todas as coisas negativas, de toda maldade, de toda corrupção, desonestidade. E trouxe-nos para uma família em que há o espírito de santidade, a família do Deus vivo e verdadeiro. Há muito que dizer sobre isto e que meditar sobre estas famílias. Meditar sobre este pai espiritual chamado diabo e este pai espiritual chamado o Deus vivo e verdadeiro, Pai de Jesus Cristo e agora o nosso Pai. Nós somos a família de Deus e assim podemos ver, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
O nosso Pai é o Pai de Jesus Cristo, o Deus único, vivo e verdadeiro, a luz que nos dá vida e que nos faz compreender estas coisas. Amém.